Olá, sou a professora Cássia Regina, professora do 8º ano E e F. A gente vai começar o nosso ano letivo falando sobre a reprodução dos seres vivos. Mas o que é reprodução? Trata-se de um processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns dos seus genes. Então, os genes carregam a herança genética, tá? Quando for apenas um indivíduo, vai passar todos os genes dele. Quando forem dois indivíduos, aí passa metade do pai, metade da mãe, tá? A reprodução pode ser feita apenas por um indivíduo, que vai gerar uma cópia igual a ele, ou pode ser feita por dois indivíduos, que vai gerar um indivíduo único, completamente diferente dos pais geneticamente, tá? A reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos e é indispensável para a manutenção das espécies. Aqui a gente tem rochas, né? E as rochas são seres inanimados, seres que não têm vida. Então, elas não se reproduzem. Elas são formadas a partir do desgaste ambiental, enfim, desgaste químico, né? Então, os pedaços de rocha, eles são formados dessa maneira. Mas elas não se reproduzem. Então, seres que não têm vida, seres inanimados, eles não se reproduzem. Enquanto seres vivos, eles conseguem se reproduzir. Aqui a gente tem uma bactéria, que é um ser vivo, ela consegue se reproduzir. E também temos uma cadelinha, com seus filhotes, mostrando que os seres vivos conseguem se reproduzir. Perceba uma coisa, a gente falou que pode ser um único indivíduo dando origem aos descendentes, ou pode ser dois indivíduos, né, cada um dando uma parte da carga genética para formar os descendentes. No caso das bactérias, percebam que é um único indivíduo que vai se dividir e vai formar seres exatamente iguais a ela, tá? Enquanto, no caso da cadela, que não temos, né, o progenitor, o pai dos cachorrinhos, mas depende de um cachorro macho e de um cachorro fêmea para que ocorra a fecundação e sejam formados os filhotes, né? Então, reprodução é isso. É uma característica que faz com que diferencie os seres vivos dos não vivos e também é indispensável para a manutenção da espécie, porque sem a reprodução a espécie não consegue se manter viva ao longo do tempo. A gente tem dois tipos de reprodução. Já deu para perceber, né? Que tem aquela que é feita por um indivíduo só e tem aquela que é feita por dois indivíduos. A reprodução assexuada é aquela que vai ser feita por apenas um indivíduo. E a reprodução sexuada precisa de dois indivíduos, formação de gametas, para que ocorra, tá? Então, aqui a reprodução sexuada é um indivíduo apenas, um progenitor. Na reprodução sexuada, a gente tem dois progenitores. Exceto nos hermafroditas. Então, tem seres que são hermafroditas, que têm os dois sexos, que eles possuem os dois sexos, tanto masculino quanto feminino, e eles podem se autofecundar. Então, esses seres precisam apenas de um indivíduo, né, para que a reprodução ocorra. Reprodução sexuada, não há formação de gametas nem fecundação. Então, na reprodução sexuada, não há formação de gametas. Na reprodução sexuada, há formação de gametas e esses se unem na fecundação. Então, tem um gameta masculino, tem um gameta feminino. Quando eles se unem, ocorre a fecundação. A reprodução sexuada, o seu processo sexual celular base
é a mitose. Nunca ocorre meiose. Então vamos tentar explicar um pouquinho o que é mitose e o que é meiose, bem sucintamente, né? Porque esse é um assunto lá do primeiro ano do ensino médio. Mitose é quando uma célula ela se divide formando duas células iguaizinhas a ela, tá? Então a célula se divide e formam duas células exatamente iguais a ela. Na meiose, o que ocorre é o seguinte: a célula se divide, só que agora ela forma quatro células. E essas quatro células, elas apresentam uma carga genética que corresponde à metade do que a célula mãe tinha. Então vamos cada gameta, e isso ocorre para a formação dos gametas, cada gameta vai ter a metade dos genes que a célula mãe, aquela célula que deu origem ao gameta, tem. Então, isso é meiose. Então, de uma célula vai formar quatro, e essas quatro vão ter metade da carga genética da célula mãe. Meiose. Mitose é uma célula se divide em duas que vai gerar células exatamente iguais à célula mãe. Então, geneticamente elas são idênticas, ok? Então, na reprodução sexual, a gente já falou, né, que vai formar indivíduos idênticos geneticamente. Então, a base dessa reprodução é a mitose. Enquanto na sexuada, a base para a formação dos gametas, né, necessita da formação dos gametas, a base é a meiose. A professora vai ter mitose? Vai ter mitose. Mas assim, para formar os gametas, né, para que ocorra a fecundação, é necessário que ocorra a meiose. Agora, para formar um indivíduo, né, para que o indivíduo cresça, né, saia de um embriãozinho, se torne um feto e depois se torne aquele que vai nascer, né, o indivíduo que vai nascer, para isso acontecer é necessário que ocorra mitose, tá? Então, para que a gente cresça, por exemplo, para que o ser humano cresça ou para que a pele se renove, é necessário que ocorra mitoses. Então, no nosso corpo, o tempo inteiro está acontecendo mitoses, que é a formação de novas células, né? Idênticas àquelas que deram origem a ela. O tempo inteiro está ocorrendo isso. Para a gente crescer, para a gente renovar nossas células, para que os nossos órgãos se renovem, para que os nossos órgãos cresçam. Então, o tempo inteiro está acontecendo mitose. Para formar os nossos gametas, aí sim ocorre meiose. Ou seja, de uma célula mãe vai formar quatro células, e aí a gente vai mostrar no próximo slide como é que é isso, né? Vai formar quatro células e essas células vão ter a metade da carga genética que é a célula mãe, beleza? Reprodução sexual dos descendentes são idênticos entre si e o progenitor. Então, se ocorre mitose, então a mitose faz com que de uma célula mãe gere duas células idênticas. Então, as células que são geradas são exatamente iguais àquela célula que deu origem a elas, a célula mãe. Já na reprodução sexuada, os descendentes são diferentes entre si e relativamente diferentes àquele que deu origem ao progenitor, certo? Reprodução sexuada ocorre em plantas, fungos, protistas, nos micro-organismos e nos animais com baixo nível de diferenciação tecidular. Está ausente nos animais mais desenvolvidos. Então, reprodução sexuada não acontece nos animais mais desenvolvidos. Ocorre assexuada, né? Ocorre na maioria das espécies animais, em plantas, em fungos e protistas. A assexuada permite uma rápida multiplicação das espécies, produzindo inúmeros descendentes em pouco tempo. Né? É só, por exemplo, bactéria. Quando a gente pega uma infecção bacteriana, essa infecção é super rápida, né? Por quê? Porque a bactéria
uma bactéria se divide em duas, aquelas duas que são formadas vão formar 4, aquelas 4 que foram formadas vão se dividir em duas cada uma delas e vai formar 8 e assim sucessivamente. Então, o tempo inteiro o que está ocorrendo é multiplicação. Essa multiplicação é geométrica. Então, vai ocorrer uma infecção muito rápida pela bactéria. Então, elas se reproduzem muito rapidamente, geram muitos descendentes em pouco espaço de tempo. Já na reprodução sexuada, a produção de descendentes é mais lenta e obtém-se um menor número de indivíduos. Dá para a gente perceber pela espécie humana, né? Que precisa de 9 meses para que seja gerado um descendente, às vezes 2, né? Quando são gêmeos. A reprodução sexuada, ela implica em uma boa adaptação ao ambiente, mas a reprodução sexuada permite adaptação a novos habitats por seleção das combinações genéticas mais favoráveis. Na reprodução sexuada, como os indivíduos que são gerados, eles são diferentes, existe variabilidade genética, então eles têm características diferentes. Isso pode fazer com que ele consiga se adaptar a novos habitats, certo? É isso sobre as diferenças entre elas. Mas a gente pode ver agora vantagens e desvantagens, né? A reprodução assexuada vai formar clones. O que são clones? São seres idênticos à célula que deu origem a ele. Todos podem originar descendentes. Tem rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia e pode colonização de habitats a partir de um indivíduo só. Então, um indivíduo pode colonizar um habitat inteiro, né? Um ecossistema inteiro, um local, um determinado... Se uma bactéria infectar você uma apenas, ela pode causar uma infecção porque ela pode produzir centenas de milhares de descendentes. Quais são as desvantagens da assexuada? Diversidade de indivíduos praticamente nula, então tem pouca diversidade. Então, por exemplo, plantas. Se eu faço reprodução sexuada por estaquia, por exemplo, eu pego um pedacinho do caule de uma planta e eu faço diversas mudas e eu planto em um determinado local, se, por exemplo, tiver uma diversidade de clima, né, de tempo naquele local, houver muita chuva, ou então se houver uma praga que aquela planta ela não é resistente, o que vai acontecer é que absolutamente toda a minha produção vai ser perdida, porque todas as plantas vão morrer, porque não existe diversidade, não existe variabilidade genética. Todos os seres são iguais. Se todos os seres são iguais, se ocorrer qualquer coisa no ambiente que faça com que um morra, todos vão morrer, porque todos têm as mesmas características genéticas. Difícil adaptação a alterações ambientais não favorece a evolução das espécies. A reprodução sexuada, os descendentes com grande variabilidade de características, maior capacidade de sobrevivência face às mudanças ambientais, favorece a evolução para novas formas. Mas, o que acontece? A reprodução sexuada ela é um processo lento. Ela tem grandes dispêndios de energia, né? Então, a mulher, né, no caso da gente, ela tem que gerar durante 9 meses, ter aquele bebê na barriga durante 9 meses e ela precisa fornecer alimento, energia, tudo para aquele bebê. Então, é um grande dispêndio de energia na formação dos gametas, nos processos que culminam na fecundação. Então, para que tudo ocorra, para que a fecundação ocorra, para que o desenvolvimento embrionário ocorra, despende muita energia, tá? Então, essas são as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada e assexuada. A gente tem vários tipos de reprodução assexuada. A gente tem a divisão binária, que ocorre principalmente nas bactérias,
que pode ser chamada também de cisciparidade, de bipartição. Esse processo consiste na divisão de uma célula em duas células filhas. Então, aqui a gente tem a célula mãe, né, que é aquela célula que vai dar origem, ela vai sofrer bipartição, ela vai se dividir em duas e vai formar duas células filhas exatamente iguais a ela. Ok? Então, essa é a divisão binária. A gente tem esporulação, reprodução por meio de esporos, células especializadas que são liberadas em um novo indivíduo se desenvolve quando as condições ambientais são favoráveis. Isso ocorre em briófitas e fungos. Aquele bolô, né, que ocorre no pão, são fungos, e esses fungos, eles têm as hifas liberam esporos. Esses esporos vão germinar e vão formar novos fungos, que por sua vez vai formar de novo uma cápsula, né, que vai conter os esporos. Esses esporos vão germinar e vão formar novos fungos. Esses fungos são exatamente iguais àquele que deu origem, tá? Reprodução assexuada. Então, não existe encontro de gametas. Um esporo vai formar um indivíduo, um fungo, tá? Brotamento. Processo no qual o corpo do indivíduo desenvolve brotos que, ao se separarem, assumem uma vida independente. Então, aqui a gente percebe em esponjas o brotamento, tá? Aqui, ó, a esponja como ela era, aí vai formando um brotinho. Esse broto, ele se desliga, né, da esponja e ele forma um indivíduo completamente diferente, ou um indivíduo completamente independente, tá? Brotamento em leveduras, aqui a gente tem a levedura, aqui tem os brotos, ó. Cada um desses brotos, ele vai formar um indivíduo completamente independente. Ele se desliga, né? E vai formar um indivíduo completamente independente. Fragmentação. Fragmentação vai ocorrer nas planárias. Isso aqui, ó, é uma planária, tá? Ocorre também na estrela do mar. Os fragmentos que se separam do corpo do indivíduo regeneram-se e dão origem a novos seres idênticos. Então, se eu cortar a planária aqui, ó, eu cortei a planária, cabeça, rabo, tronco. Ó, cada um desses pedacinhos vai gerar um novo indivíduo. A cabeça vai gerar um novo indivíduo, o corpo, né, o tronco dela vai formar um outro e o rabinho vai formar um outro indivíduo, tá? Então, cada pedacinho desse forma um indivíduo diferente. Mesma coisa acontece com a estrela do mar. Quando ela se parte, né, quando a gente fragmenta a estrela do mar, cada pedacinho da estrela do mar vai formar um indivíduo diferente. Ou melhor, um indivíduo independente. É melhor independente do que um indivíduo diferente, porque esse indivíduo é exatamente igual àquele que deu origem, porque a reprodução é assexuada. Partenogênese. Desenvolvimento de um ser vivo a partir de um gameta não fecundado. Ocorre nos zangões, tá? Então, aqui a gente tem a rainha. A rainha, ela pode ser fecundada, os óvulos da rainha podem ser fecundados, aí vai formar as operárias e outras rainhas, mas no zangão, ele é formado apenas pelos óvulos. Então, o desenvolvimento do óvulo, tá? O desenvolvimento do gameta feminino vai gerar o zangão, e isso se chama partenogênese. Então, todos os zangões, né, de uma colmeia, eles são formados a partir dos óvulos da rainha, o desenvolvimento dos óvulos da rainha sem fecundação, por partenogênese. Estrobilização ocorre em quinidários. Os quinidários são as águas-vivas, os pólipos, tá? Durante o ciclo reprodutivo, que inclui fases sexuadas e assexuadas e alterna o formato do corpo do animal. Então, percebam que as medusas, as águas-vivas,
elas têm duas fases. Uma fase, que é essa daqui, que você tem a medusa adulta, que vai ser um macho e uma fêmea. Eles vão produzir gametas, esses gametas vão fecundar, né, um ao outro. Então, vai ter o gameta masculino, o gameta feminino, vai ocorrer a fecundação. E aí, vai formar essa larva aqui. Essa larva se desenvolve e forma o pólipo, tá? Nesse pólipo, vai se desenvolver as medusas aqui em cima, ó, tá? Então, cada pedacinho é como se fosse os esporos ou como se fosse o brotamento, enfim. Ó, cada pedacinho desse vai desenvolver uma medusa. E aí, elas se separam do pólipo e vai se tornar um indivíduo independente. Aí você vai ter machos e fêmeas que vão, de novo, produzir gametas, vai ocorrer a fecundação, vai formar a larva de novo, a larva vai formar o pólipo e assim sucessivamente, ok? Multiplicação e propagação vegetativa. Nas plantas, os órgãos vegetativos, como as raízes, caules e folhas, podem sofrer modificações que permitem que formem novos indivíduos. As bananeiras, por exemplo, podem formar novas plantas através do caule, o rizoma. Então, aqui, ó, a gente tem uma bananeira e do caule, ó, vai gerar um novo indivíduozinho. De um pedaço do caule gera um novo indivíduozinho. Isso é muito usado na agricultura para fazer estaquia, né? E como a gente já falou, a estaquia é interessante, né? Você pode selecionar algumas características de um indivíduo que seja, por exemplo, resistente a algumas pragas, um indivíduo que é resistente a algumas pragas, enfim. E isso pode, a partir de um indivíduo, você pode formar vários, porque você pode pegar pedacinhos do caule, né, e fazer várias mudas a partir daquele indivíduo. É interessante porque você vai ter uma propagação muito rápida, né, e nesse indivíduo vai conter características importantes para o cultivo daquela planta. Mas, se ocorrer qualquer mudança climática ou qualquer mudança em termos ambientais mesmo, de pragas, enfim, a sua, a sua cultura pode ser toda dizimada porque eles não têm diversidade genética, então eles não têm resistência, eles podem ter resistência a algumas doenças, mas não vai ter a outras, tá? Reprodução sexuada ocorre a partir da união de gametas. Percebam, você vai ter o gameta masculino, vai ter o gameta feminino. Geralmente, metade das características do descendente é proveniente do gameta masculino e a outra metade do gameta feminino, dando origem ao ovo zigoto. Então, vocês percebam que o homem vai formar o espermatozoide, a mulher vai formar o óvulo, né? No caso do ser humano. Mas, no caso de qualquer animal, o macho forma o espermatozoide, a fêmea forma o óvulo e esses dois gametas vão se encontrar, vai ocorrer a fecundação, vai formar a célula ovo zigoto, tá? E por mitoses, agora mitose, porque a meiose só ocorre para a formação dos gametas, ó, para que de 2Ns, ó, 46 cromossomos vire 23, ou seja, metade. Então, a meiose divide no meio a quantidade de carga genética, né? De cromossomos que aquela espécie tem. Então, o espermatozoide tem 23, o óvulo tem 23, juntando os dois, vai formar um indivíduo de novo com 46. Então, o que faz com que ocorra a manutenção, né, da quantidade de cromossomos em uma espécie? Seja o ser humano que tem 46, seja um outro que tem 8 ou 23, enfim. Vai ser essa meiose, essa formação de gametas, porque
quando ocorre a formação dos gametas, essa carga genética, esses cromossomos se dividem na metade. Então, eu vou ter metade do pai, metade da mãe. Quando eles se juntam na fecundação, eu formo um indivíduo que vai ter a mesma carga genética do pai e da mãe. Ou seja, 46 cromossomos na espécie humana, né? Como o pai e a mãe. Mas esse indivíduo ele vai ser diferente, porque ele vai ter características do pai, vai ter características da mãe, tá? Esse processo reprodutivo tem como uma de suas vantagens a variabilidade genética, a gente já falou isso, permitindo que os indivíduos respondam de diferentes maneiras às mudanças que ocorrem ao ambiente. Aqui é só para ilustrar, né? Que você tem uma célula mãe, né? Que vai formar o espermatozoide. Ó, essa célula mãe se divide, tá? Em duas. Aí uma dessas, ela vai se dividir na metade, ó. Aqui ela vai ter N, ou seja, vai ter uma carga genética em metade. Metade da carga genética daquela célula que deu origem. E aí, essas células vão formar, ó, 1, 2, 3, 4 espermatozoides, tá? A partir de uma célula é formado 4 espermatozoides, cada um contendo metade da carga genética da célula mãe. Na mulher, né, com o óvulo ocorre a mesma coisa, ó. Uma célula 2N que tem o dobro de cromossomos, então 46 cromossomos na espécie humana, vai se dividir, ó, e essas células vão ter 23 cada uma, e aí vai formar o óvulo que tem 23, ó. Cada um são 4 óvulos que são formados. Aí o óvulo se encontra com o espermatozoide e aí forma o ovo ou zigoto. A fecundação ela pode ser interna, tá? Os gametas masculinos e femininos se fundem dentro do organismo do corpo da fêmea, né, do organismo feminino, ou externa. Os gametas se fundem fora do corpo da fêmea no ambiente aquático. Então, a externa ela sempre vai depender da água, porque os gametas eles precisam se encontrar e é a água que permite essa mobilidade dos gametas para que ocorra o encontro, tá? As células masculinas se deslocam até as células femininas para garantir o encontro das células. Os machos eliminam uma grande quantidade de gametas. Então, aqui, ó, nos peixes, é exatamente isso que ocorre. O macho libera os espermatozoides na água, as fêmeas liberam os óvulos e na água ocorre esse encontro de espermatozoide e óvulos e aí se dá a fecundação e se formam os alevinos, os peixinhos, tá? Ok? Dúvidas? Podem deixar aí nos comentários ou falar lá no Classroom ou então falar no WhatsApp, tá? Dimorfismo sexual. Difícil de falar essa palavra. Quando você consegue distinguir o macho da fêmea. Então, há dimorfismo sexual quando você distingue o macho da fêmea. Quando você não distingue, é porque não há dimorfismo sexual, tá? Então, aqui o leão e a leoa, você consegue distinguir perfeitamente o leão da leoa, porque o leão tem a juba e a leoa não tem. Então, essa é uma forma de distinguir. Já no ganso, você não sabe quem é o macho e quem é a fêmea, tá? Geralmente, o macho é um pouco maior, mas não é difícil de distinguir os dois, tá? No caso dos humanos, a gente tem que os homens têm barba, bigode, tem um pombo de Adão, tem mais músculos do que as mulheres. Já as mulheres têm o quadril avantajado, tem os seios, né? Tem uma voz mais fina do que a do homem. Então, isso distingue a mulher do homem. São características que vão distinguir os dois sexos. Então,
Tem espécies que tem espécies que não têm esse dimorfismo sexual. O local em que ocorre o desenvolvimento. Então, a gente tem os ovíparos, são animais de fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam ovos de seus corpos. Dessa forma, os embriões se desenvolvem no meio externo, dentro dos ovos, e se alimentam das reservas nutritivas presentes nesse sistema. Na maioria dos casos, os ovos possuem casca rígida. Alguns peixes, condrictes, aves, répteis e invertebrados são exemplos de ovíparos. A galinha, né, é um grande exemplo. Ela põe os ovos, os pintinhos, eles se desenvolvem dentro desses ovos, né, se nutrindo a partir das reservas que tem aqui nesse ovo, e na medida em que ele se desenvolve, né, depois de algum tempo, eles vão quebrar essa casca e saem desse ovo, tá? Vivíparos. O embrião se desenvolve completamente dentro do organismo da mãe, se alimentando e recebendo oxigênio diretamente de fontes fisiológicas provenientes do sangue materno. Esse tipo dá origem geralmente a uma prole única ou pequena a cada gestação, sendo predominantemente típica de mamíferos. Então, quem são os vivíparos? Os mamíferos, tá? Aqui tem exemplo do ser humano. Aqui o bebê, né? A ultrassom do bebê mostrando que o bebê está vivendo aqui dentro da barriguinha da mãe, tá? Se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, se alimentando e consumindo oxigênio a partir da placenta da mãe, ok? E a gente tem, por fim, os ovovivíparos. O ovo permanece dentro do corpo materno até o fim do desenvolvimento embrionário e posterior eclosão, liberando filhotes já formados. Neste também, o ovo, além de diversas outras funções, exerce a função de nutrir o embrião durante esse período. Alguns peixes, como lebiste ou guppy, répteis e peixes em geral. Aí aqui você tem um exemplo do tubarão, ó. No tubarão fêmea, né? Os ovos ficam dentro do corpo da mãe, ó. Ocorre a gestação, aí os embriões saem do ovo, mas permanecem dentro do corpo materno, ó. Ocorre o nascimento e o desenvolvimento até gerar um adulto. Então, ovovivíparos são ovos que vão se desenvolver dentro do corpo materno, tá? Pode ser paterno também, ok? Obrigada, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido. Tem o estudo dirigido para vocês fazerem com base nesses conhecimentos, tá? Assistam a aula, leiam o material e tirem as suas dúvidas por aqui, pelo Classroom, pelo WhatsApp, né? É isso. Espero que a gente consiga desenvolver e construir o conhecimento sobre reprodução.